Olá, varoas, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mulher de Jó. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora vamos para a Bíblia. Bom, galera, a história da mulher de Jó se encontra no livro de Jó, no capítulo 2 e apenas no versículo 9. É um trecho bem curtinho, mas de suma importância. E a Bíblia não nos revela o seu nome. Mas antes de falar especialmente sobre ela, eu quero fazer um resumo da vida de Jó para vocês. Bom, Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava de todo mal e era um homem muito rico, o maior que tinha no Oriente. E eles tinham 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E um belo dia, Satanás vai ao encontro do Senhor. E aí o Senhor pergunta para ele, fala, "Da onde vens?" E Satanás responde, de passear pela terra. E aí Deus fala, "Tens observado o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia de todo mal. Não há ninguém como ele." E aí Satanás responde, "Será que ele te serve mesmo porque ele te ama? Ou é porque o Senhor dá bens para ele? Tira tudo que ele tem, que eu quero ver se ele não blasfema contra o Senhor. Se ele não vai te dar as costas." E aí Deus fala para ele, "Tudo bem, tudo que ele tem está em teu poder. Porém, sobre ele não estenda a tua mão." Ou seja, sobre ele, sobre a vida dele, você não toca. O resto você pode fazer o que você quiser, mas você não pode tirar a vida dele. E aí Satanás vai e faz a festa, né? Faz o que ele bem entender. E como Jó era muito rico, o que acontece? Começa a vir uma notícia ruim atrás da outra. Então, primeiro, o que aconteceu? Tava lá os servos dele pastoreando os bois junto com os jumentos, e aí vem pessoas de fora, né, estrangeiros, e leva todo o gado, todos os jumentos, mata os servos, só sobra um para contar a história, né, para ir lá dar notícia. Depois vem outro, fala que caiu o fogo do céu, consumiu todo o rebanho de ovelhas, inclusive os servos também, só sobrou ele para ir lá dar notícia. Depois vem outro que fala sobre os camelos, que os camelos também morreram. E aí depois vem a notícia mais triste de todas, que é quando um servo vem e fala que os 10 filhos estavam reunidos em casa e veio um vento muito forte e desabou a casa sobre os 10. Então os 10 vai e morre. E aí começa, né, a luta de Jó com a sua esposa. Ela compartilhava do mesmo luto de Jó. Tudo que ele estava passando, tudo que ele estava sentindo, ela também estava sentindo. Só que Jó começou a dar feridas no seu corpo, desde a planta dos pés até na cabeça. E eram feridas que sangravam, que ficavam abertas, que tinha muito pus, saía muito líquido corporal. Era coisa que fedia, que não dava para você ficar muito tempo perto. Então ele não conseguia comer nem beber direito. E no decorrer de todo o livro de Jó tem uma parte que ele fala que só as gengivas dele não estavam infeccionadas. Então consumiu essa doença, essas feridas, consumiu o seu corpo todo. E aí, ela vendo todo o sofrimento do seu marido, né, como já não bastasse o luto que eles estavam tendo, né, e também aquela crise de realidade, aquele choque que eles estavam tendo, né, de serem muito ricos e do dia para a noite ficarem pobres, né, tudo de uma vez, e também o luto ali de perder os 10 filhos, tudo de uma vez, e ver o seu marido naquela situação. Ela fala o seguinte, no capítulo 2, no versículo 9. "Então sua mulher lhe disse, ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." E aqui eu peço para vocês atenção na primeira pergunta dela. Ainda conservas a tua integridade? O que ela quis dizer com isso? É porque na cabeça dela e na cabeça de todo mundo que estava sabendo da situação que Jó estava vivendo, que eles achavam que ele tinha cometido algum pecado contra Deus. Então ela estava querendo dizer, olha, fala logo o que você fez, pede perdão, porque isso não está acontecendo do nada. E Jó com certeza, né, tentando explicar para mim, eu não fiz nada, né, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas na cabeça de todo mundo era algum pecado que ele tinha feito. E aí quando ela fala o seguinte, amaldiçoa seu Deus e morre, quando muitas pessoas leem esse versículo,
que eles pensam, né? Nossa, que mulher insensata, que mulher grosseira, ela tá abandonando o marido, ela não tá dando apoio pra ele nesse período difícil que eles estavam vivendo. Gente, não era isso. É que ela não estava aguentando mais ver o homem que ela amava naquela situação, de não poder ficar perto ali, de ver tanto que ele estava sofrendo. Pensa nos gritos, no choro, na dor, de você ver isso com a pessoa que você ama, de não parar de sair feridas no corpo, da pessoa ter que pegar caco de vidro para se coçar, de não poder ficar em casa, de ter que ficar nas cinzas porque não dá para você tomar um banho. Então ela não estava aguentando ver o sofrimento do seu marido e ela estava querendo que aquilo acabasse logo. Então quando ela fala amaldiçoa seu Deus e morre, no caso do seguinte, já que você não vai assumir o que você fez, então amaldiçoa Deus que aí ele te mata e isso acaba de uma vez por todas, porque eu não tô aguentando mais te ver assim. Então era isso, ela queria que tudo acabasse logo. Foi um momento ali, talvez também de insanidade dela. Mas gente, imagina uma pessoa que você ama passando por tudo isso, já não bastasse o luto que eles estavam tendo dos filhos, da pobreza que eles estavam encarando, e ainda ver a pessoa nessa situação. Então era algo assim muito difícil. Quando as pessoas também, que às vezes a gente não tem um conhecimento, que cuida de familiares, de parentes e tal, que tá assim num leito de hospital, que tá com numa doença terminal e que a pessoa tá sofrendo tanto que a pessoa não consegue nem consumir alimento mais e que a pessoa vai secando e quem tá cuidando não aguenta mais ver aquele sofrimento e até pede para Deus levar. E aí quando você chega no velório dessa pessoa, a pessoa tá chorando porque queria que a pessoa se recuperasse, né? Porque sente falta, porque ama. Mas a pessoa fala, nossa, graças a Deus descansou, porque eu não tava mais aguentando ver fulano nessa situação. Então agora tudo acabou, o sofrimento acabou. Então era isso que ela tava querendo. Ela tava querendo pôr um fim naquilo tudo. E que história é... Assim, eu trago... Antes de já tava indo terminar o vídeo. Mas assim, eu trago também um questionamento pra vocês. Por que a esposa de Jó não morreu? E por que também não teve feridas no corpo dela, igual Jó? Lembra do que Deus falou para Satanás? Falou, olha, tudo que ele tem está em seu poder, porém na vida você não toca. Você não tem o direito de tocar na vida dele. Que a esposa também é a vida dele, porque quando a gente casa, a gente se torna uma só carne com a pessoa, a gente se torna um só. Então um se torna a vida do outro, digamos assim. Então eu acho isso muito bonito, porque Deus também pensou nela, falou assim, ela também é a vida dele, os dois é uma só carne. Então você também não toca nela. O resto tudo você pode fazer, mas nela também não. Então Deus também garantiu ali a saúde da esposa de Jó, e eu acho isso também muito bonito. E então, que ensinamentos, né, que lições que nós podemos tirar aí da esposa de Jó e de Jó, né? É que por mais que a gente tenha aflição, né, nesse mundo, Deus permite que Satanás faça essas coisas para que ele seja desmascarado. E que a gente não vai passar por uma tentação maior que a gente não consiga suportar. E outra coisa, pra gente não julgar também a revolta do outro, sendo que a gente não sabe o que a pessoa tá passando, porque não tem como eu me colocar no lugar do outro para saber realmente o que ele tá sentindo. Então só quem passa por aquilo é que sabe. E o final da história de Jó e de sua esposa também é muito bonito, porque depois que eles passam por tudo isso, né, por toda essa provação, justamente para mostrar para Satanás, para ele ser desmascarado, que Jó não iria nunca blasfemar a Deus, e realmente ele permaneceu firme até o final. Depois eles ganham tudo em dobro, né? As riquezas em dobro. Depois também eles têm mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E assim, Jó e sua esposa não se separam. E fala no final do livro de Jó, fala que essas 3 mulheres foram as mais bonitas da época, e Jó conviveu ali até a sua 4ª geração, ele conseguiu ver até a 4ª geração. Então é uma história muito bonita, que quando a gente permanece firme no Senhor, por mais que a gente tá passando por várias lutas, que no final a vitória vem e sempre vale a pena. Então é isso, o vídeo eu curti mesmo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, comentem, que eu estou lendo todos os comentários. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!